para o nosso quadro Almanaque do Povo. Oferecimento: Bisnaga Alimentos, indústria de panificação. E Frias Neto, consultoria de imóveis. Deixa eu dar boa noite aqui para o nosso querido amigo, Padre Ailton. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite você de casa que nos acompanha. Boa noite, Maria. Boa noite a nossa equipe, sempre pronta, sempre disponível para a gente poder trazer esse bate-papo, essa conversa com você que está aí em casa. E a gente hoje tem uma convidada que eu tenho um carinho muito especial, um respeito muito grande. Ela vai se apresentar, é Amanda, psicóloga. E hoje ela vai conversar conosco sobre um pouco da questão das síndromes. Se você tem em casa alguém em sua família que está passando por depressão ou síndrome do pânico, alguma coisa, então fique atento se você quiser mandar suas perguntas também. E se a gente perceber que esse assunto ele pode ser mais prolongado, a gente pode também continuar essa conversa no outro programa. Enfim, Amanda, bem-vinda para o nosso programa Almanaque do Povo. Olá, Padre, tudo bem? Boa noite, pessoal. Noite. Bom, é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Agradeço, Padre, pelo convite. Eu sou psicóloga organizacional, trabalho nessa área já faz 10 anos. E com o Padre eu tenho, né, um atendimento, né, social. A gente tem um grupo, né, já há algum tempo, 4 anos já que a gente trabalha junto na área clínica. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem, nós estamos ao vivo, então a participação da população também para tirar suas dúvidas. Pode participar. O WhatsApp para nós, por gentileza, está aí na tela para você, é o 991411048. Mande o WhatsApp, faça sua pergunta. Se você quiser ligar também, pode ligar. 2534-1234, está aí o telefone do programa Piracicaba Agora. Ô Padre, projetos sociais do qual ela faz parte também junto com a comunidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, vamos dar um ênfase, porque é muito importante, que é algo a mais. A gente sempre sabe disso, né? Quer dizer, a cidade ela é muito grande, a cidade tem muitas coisas boas, mas a cidade também tem muitos problemas, e aí a gente tem que contar com a benevolência, né, de todos para ajudar. Vamos falar sobre o projeto, um pouquinho sobre o projeto, dando ênfase aí numa profissional que está ali para contribuir. Esse é um projeto muito importante. Esse projeto, na verdade, ele começou lá na paróquia de Ártemis, quando então a Amanda, que acompanha o grupo de música Adonai, e ela é noiva do André, o rapaz que toca, o saxofonista, e nós, conversando assuntos afins, a minha formação também, eu sou formado em psicanálise, tenho uma formação também na área da psicologia, enfim, e a gente conversando assuntos afins, ela se propôs, disse, olha, padre, eu poderia atender, porque a gente percebeu que havia uma demanda muito grande. E a partir de então, a Amanda começou um trabalho com um grupo de senhoras, inicialmente, não foi, Amanda? Um grupo de senhoras. Padre, foram 6 senhoras, né? E aí, no final, acabaram ficando 3 comigo por 3 anos. E aí, depois disso, a gente também começou a atender individuais, né? Casos que se interessaram, né, no decorrer do trabalho. E foi um trabalho de muitos frutos, né, Padre? Muito, muito. E agora retomamos esse projeto lá na paróquia de São Pedro, porque de fato a gente percebe hoje, você aí de casa que nos acompanha, a gente percebe que a questão hoje, Amanda, existe exponencialmente, cresce muito em nosso meio a questão da depressão. Depressão hoje no Brasil, o Brasil hoje está entre os maiores países que apresentam a depressão. Você poderia falar um pouco sobre essa questão da depressão? Sim, claro. Bom, a depressão ela tem um CID, inclusive, né, uma doença, CID-10, F33, né, mundialmente são mais de 300 milhões de casos, né, e destes atingem aproximadamente as pessoas de 15 a 29 anos. Então, é um dado extremamente importante, né, de sabermos referente à sociedade. É uma sociedade doente hoje e esse número é crescente. Hoje, a depressão, muitas vezes, ela é vista como uma pessoa, né, que
sofre ali um preconceito, né, da sociedade ainda. As pessoas a veem como alguém que tem ali uma certa dificuldade social ou até mesmo frescura, né, no dito popular, que o pessoal chama. Mas, de fato, é uma doença que deve ser olhada, né, pela sociedade. As pessoas sofrem muito, né, diagnosticadas como depressão. É uma angústia muito profunda, né, padre? Amanda, é importante isso que você falou, a questão da frescura. A gente percebe muito vulgarmente no meio popular, alguém tem uma pessoa em casa que sofre a depressão, a síndrome do pânico, ou seja, de outra natureza, que faz com que ela se perca do seu interior. Ela não se encontra, ela não projeta o mundo para si enquanto um espaço a ser conquistado. E às vezes é muito comum a gente ouvir de algumas pessoas dizer: isso é besteira, vai trabalhar, levanta, vai caminhar, vai rezar. A gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Como que vamos supor, eu tenho em minha casa, nós temos pessoas que nos acompanham, certamente do que estamos falando, muitos dos quais estão passando por essa situação. Como que esta pessoa, este senhor, esta senhora, este avô, esta avó, esse pai, essa mãe, como que essa pessoa pode lidar com este problema no espaço de sua casa? Sim, até porque a depressão, diferente de uma tristeza, um estado de melancolia, né, que é passageiro, né, a depressão ela é uma angústia, como eu disse, profunda, que não passa simplesmente, né? A pessoa ela vive intensamente aquele sentimento e é como se nunca esse sentimento fosse deixá-la. Então não é de fato, né, um momento de frescura ou de qualquer, né, coisa desse sentido. As pessoas que convivem, né, com pessoas que estão passando por esse momento e por essa doença, elas devem ser empáticas, né? Então, o que é empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, sentir a dor, né, ou tentar sentir essa dor e ajudar, né, nesse sentido de estar presente. Nem sempre a companhia é necessário que a gente converse com essa pessoa, mas estar junto, né? Então, ficar do lado, ouvir, né, fazer um alimento, uma comida para essa pessoa, limpar o ambiente que ela está, né, e não necessariamente obrigá-la a responder o que você está perguntando ou achar que ela deve, né? Eu acho que também uma questão importante a ser pontuada é que a depressão, ela em cada pessoa, né, é diferente. Então a pessoa ela é um ser único e ela sente de uma maneira diferente, né? Então a depressão para um pode ser em um nível de intensidade muito menor do que é para outro, né? E daí as pessoas têm aquela mania de comparar. Mas a minha vizinha teve depressão, né? E foi assim, foi assado, isso né, padre? Acontece mesmo, Isso é um erro que nós cometemos, né? Cada pessoa tem a sua vida, tem a sua história, a sua experiência e deve ser respeitada por isso. Então eu indico, né, para que essas pessoas que convivam, que elas tenham uma paciência um pouco maior com essas pessoas que estão passando por esse momento, entendam o momento de ficar sozinhas, né? E respeitem isso. E façam uma companhia de estar próxima, ajudando no que pode, tá? Então, essa é a minha dica, né, para esse pessoal que tem um caso desse na família. Nós temos também a depressão, ela tem algumas características temporais. Nós temos, por exemplo, a depressão que ela surge em função de um namoro, de um casamento que se desfez. Então, ela tem um prazo até que esta situação amorosa se equilibre no coração. Nós temos também a depressão de luto, né? Nós temos a depressão de luto, que ela é um tempo de vivência de luto. E temos a depressão da pessoa estar desempregada, porque ela se sente uma pessoa abandonada. Então, neste momento, é muito importante. Esta companhia que a Amanda falou é crucial. É a pessoa perceber que aquele é o momento em que ela vive. Também tem as depressões que são mais profundas. Por exemplo, a síndrome do pânico, ela se compara, ela está no mesmo patamar, porque hoje é muito comum, Amanda, é muito comum. Na nossa experiência, Neto, Maria, você de casa, a gente tem acompanhado demais o aumento muito grande de síndrome do pânico. As pessoas não conseguem mais sair à rua, não conseguem mais se expor, não conseguem mais buscar emprego, ela simplesmente sente que o espaço externo as agride. Essa é uma questão muito séria também, né, Amanda? Sim, com certeza, padre. Na verdade, quando nós falamos aí de depressão, né, a depressão ela vai influenciar em todos os papéis do indivíduo, né, da pessoa na sociedade. Então, quando a gente fala de depressão, nós estamos generalizando, né? Então a pessoa não tem vontade mesmo de viver e de se relacionar, trabalhar de geral, né, na questão de papéis. Porém, quando a gente fala, né, de uma questão de burnout ou uma questão de síndrome do pânico, né?
nesse caso, são específicos. Então, por exemplo, dentro da síndrome do pânico, a pessoa ela tem uma dificuldade maior na questão de sociabilizar com outras pessoas, né? Então, a questão social, né, de encontrar pessoas, estar em ambiente com mais pessoas, né, aglomerações e tudo mais. No burnout, nós temos a questão focada no trabalho. Então, a pessoa que não consegue acordar para ir trabalhar, não sente disposição, vontade, chora, somatiza. Né? O que é somatizar? É quando a gente passa, né, a desenvolver no corpo físico aspectos do psique. Então, a pessoa ela acaba tendo ali uma gastrite, né, uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, né, que são sintomas de fadiga, né? Então, tem vários tipos, padre, respondendo aí a sua pergunta. Esse burnout que você fala, ele está muito ligado hoje ao mercado de trabalho. A gente tem hoje uma exigência mercadológica, né, muito grande, e uma cobrança, uma exigência de resultados muito grande. E às vezes a pessoa, por uma série de situações ou circunstâncias, ela não consegue alcançar aquela meta, como um banco coloca meta, como uma empresa de fabricação de veículo coloca meta. E a pessoa, às vezes, por série de motivos, naquele momento ela não consegue alcançar. E ela começa a se inferiorizar. E este processo hoje está alcançando todos os segmentos da sociedade. A CNBB recentemente fez um documento, não chegou a ser um documento, mas um estudo, uma reflexão, que nós temos hoje um grupo de padres muito consistentes que estão sendo afetados pela essa questão, inclusive está levando a depressão e sérias situações que estamos enfrentando, Neto. É interessante o assunto, Neto. Não, o assunto é muito interessante, mesmo porque, como você colocou, padre, são todas as áreas, todos os setores, todas as pessoas, né? Elas podem estar nesse estado, elas podem passar por isso, né? Agora, tem o disparar, tem o gatilho, para a gente entender um pouquinho, porque o programa, vou falar do programa hoje a gente teve que falar e falar bastante, né? O governador do estado está tomando algumas atitudes em relação, né, à proteção. Bastante sensatas, dele, né? Diga-se de passagem. Exatamente como eu coloquei aqui, a atitude sensata. Mas a gente começa a não ter uma perspectiva, né? A única perspectiva que seria o ideal é a vacina. Mas hoje já foi colocado um remédio para surgir aí, um remédio que vai fazer o tratamento até surgir a vacina. Mas esse é um gatilho, por exemplo, para todos nós? Quando você olha, vai mudar totalmente a nossa rotina, vai parar as aulas, eu vou deixar de ir ao cinema, que vai parar o cinema, vai parar o teatro, vai parar, né, o futebol, o estádio, né? Quais são os gatilhos, assim, que a gente tem que ficar atento? Boa pergunta. Bacana. Bom, assim, na verdade, os gatilhos, eles são diversos, né? Então, a pessoa, ela pode, sim, ter uma situação marcante, né, que seja precursora aí dessa depressão. Porém, ela precisa ter também uma predisposição genética, né? Então, hoje, nós já sabemos que também é uma questão bioquímica, né, do organismo da pessoa. Né, até eu fiz, né, uma especialização em neuropsicologia e lá para mim ficou muito claro, né, com relação às conexões sinápticas e tudo mais. Então, isso já é visto pela ciência, né, como uma doença física mesmo, né, e genética. Então, assim, temos os gatilhos sociais, porém, quando há uso de drogas e uma predisposição genética, isso passa a ser um pouco maior, né, a probabilidade da pessoa desenvolver, tá? Então, esse, na verdade, é a principal diferença. Quando a pessoa fala, nossa, estou triste, estou em estado de depressão, né, nada da minha vida dá certo, né? Mas, assim, poxa, quem realmente está com depressão é uma angústia insuportável e é por isso que as pessoas às vezes tiram a própria vida, né? Então elas precisam procurar a ajuda de terapeutas e também de psiquiatras, não é? Eu acho que a medicação ainda é vista com certo preconceito para as pessoas, até mudei um pouquinho o assunto aí, mas eu acho que é importante a gente falar disso porque nós temos sim preconceito com relação a medicamentos, né? E muitas vezes eles são importantes para passar por essa fase da depressão inicial ou até continuar, lógico, de acordo com um psiquiatra, né? Não vou entrar nesse mérito, eu não sou médica, mas é interessante ter esse acompanhamento. E sobre os gatilhos, com certeza pode acontecer, mas a pessoa já precisa ter um histórico familiar, né? E alguns outros gaps aí. Tá? É importante que a Amanda falou, não confundir a tristeza profunda, porque é um momento circunstancial que ocasionou aquela insatisfação emocional, não confundir isto com a depressão, que é uma outra situação, ou com uma síndrome, seja ela de que natureza for. A tristeza profunda, todos nós experimentamos, eu experimento, você de casa também experimenta, porque a vida nem sempre ela nos favorece aqui nos nossos projetos. Nós enfrentamos uma série de dificuldades que nos causam esse dissabor. Uma coisa é o dissabor profundo, esse sofrimento
que pode ser transitória à medida em que vocês conseguem perceber o momento os passos que você deve dar. Isso é uma coisa, o que a Amanda fala, e é muito importante, é importantíssimo isso, às vezes a pessoa nos procura, vai até a paróquia, por exemplo, fala, padre, eu acho que eu estou com depressão. Você começa a conversar, na verdade não é, na verdade é uma tristeza profunda, causada por uma série de circunstâncias, e a pessoa confunde muitas coisas. Então, um profissional da saúde, seja da área da psiquiatria, seja da área da psicologia, é crucial para ele dar esta avaliação. Outra coisa, Amanda, eu acho que o nosso tempo deve estar estourando, não sei. Temos mais 4 minutos. Mais 4 minutos. Que pena. E tem participação aqui também, ó. Então vou concluir. Então, procurar sempre um profissional da área. Isso é muito importante. Tem participação, Neto? Tem participação. Tem sim. Deixa eu registrar aqui o boa noite do Pedro, que está passando. Obrigada, Pedro. A Edna também aqui conosco. Alice Ricardo, Nora também aqui. A Silvia, boa noite. Amo vocês. Obrigada, Silvia, pelo carinho. O Giovanni dizendo que é um ótimo programa, Neto, aqui também participando com a gente. O Raimundo, que é lá da cidade de São Pedro, está acompanhando a gente também, da nossa vizinha aqui. Olha, uma grande admiradora sua, padre, aqui conosco é a Beth. É a Beth. Hoje uma foto temos, bonita, hein? ó, e ela diz aqui, é assim que o senhor é conhecido lá na paróquia, hoje temos programa com o Padre Zé. Exatamente. É o Padre Zé, que é eu o prefiro José assim. aí. Eu prefiro assim. Zé, É mais próximo. Então, tá lá, olha, diga que estamos emanando energias positivas, né? Tá aqui assistindo pelos canais. E também tem uma pergunta do Claudinei, né? Ele quer saber a respeito dos medicamentos, né? Como é que a pessoa que tem depressão administra aí essa questão dos medicamentos? É até algo que a gente comentou agora, né, com relação a esse preconceito. Parece que quando a gente é diagnosticado com depressão ou com alguma outra síndrome e precisamos tomar um medicamento, é o fim do mundo, né? Então, na verdade, os medicamentos eles nos ajudam, né, na questão mesmo dessas conexões sinápticas, de neurônios e tudo mais. Então, é importantíssimo que haja, né, o acompanhamento do psiquiatra. Ele vai definir o melhor medicamento. Com base no que eu estudei na neuropsicologia, eu acredito sim que um psiquiatra possa dizer melhor, né, sobre essas questões, mas cada medicamento nem sempre ele se adapta de acordo com a pessoa. Então, às vezes o medicamento não dá certo, mas ele pode continuar insistindo com outros tipos de medicamento que sejam parecidos ou correlacionados. Então, nunca, às vezes, o primeiro é o que vai dar certo. Ele precisa tentar um próximo e assim por diante, tá? Não sei se respondi a pergunta. Muitas vezes começam a tomar o remédio e o paciente, por conta própria, diz, não está dando resultado, e ele próprio abandona. Isso jamais pode acontecer. Acaba que os efeitos colaterais são muito piores do que ele iniciou o processo, né? Então... Amanda, você vai ter que voltar aqui, porque chegou mais coisas com aqui. Certeza. Tem que desenrolar mais. Rápido. Eu sou rápido, né? Passou rapidinho. Né, Padre Zé? Não tem que voltar? Tem que voltar de Mas novo, isso né? não tenha dúvida. Já vamos abrir a agenda aí. Já fechar uma data, né? Para você voltar aqui. Obrigado, Amanda, pela sua participação. Eu que agradeço. Contribuição muito importante, que você possa vir mais vezes aqui sim. Obrigada. Viu? Padre Ailton, o pessoal filmou a paróquia. Olha. De um ângulo bem diferente. Opa! Vamos acabar. A gente vai acabar com essas imagens. Padre, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Segunda-feira estaremos juntos aqui. Se Deus quiser, é sempre um prazer. E você que está escutando as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, siga as recomendações das autoridades sanitárias. É para o seu bem, é para o nosso bem, é para o bem de todos. Uma boa noite. Padre Ailton, coloca para nós no YouTube para você ver todas as entrevistas, as ações. Olha lá, Padre Ailton na TV. Você segue lá, Padre Ailton na TV, nós temos todas as programações e estou esperando você. Ótimo. Obrigado, Amanda. Obrigada pela presença também, Obrigada, viu? muito Valeu. obrigada. Vamos acabar então com essa imagem bonita, Maria? Vamos acabar. Quero agradecer a audiência, a companhia de todos. Ótima noite e até amanhã. Imagens do Vander, que filmou com drone lá na paróquia. Chique demais, hein? Chique demais. Meu Deus. Linda. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã a partir das 18 horas. Tchau.